Olá, meus amigos, minhas amigas, que prazer tê-los para mais um capítulo da nossa jornada estudando Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras. Neste momento estudaremos os milagres de Jesus Cristo e iniciamos conceituando o que vem a ser este fenômeno do qual nós denominamos de milagre. Milagre é um evento incomum e muito significativo que requer o trabalho de um agente sobrenatural realizando algo que fere o curso natural das coisas. Normalmente, este milagre ele deve autenticar uma pessoa ou a mensagem desta pessoa. E como vos disse, este fenômeno ele fere as leis da natureza. Pegamos, por exemplo, a ressurreição de um morto. Ora, um ser vivo ao morrer, todos os seus processos metabólicos cessam, o seu sangue coagulam e as suas células morrem. Normalmente nós não enxergamos na natureza esse processo ser reversível. Ele é um processo irreversível segundo o curso natural das coisas. Agora, quando um agente sobrenatural atua sobre este corpo e aí então opera o que nós denominamos de ressurreição, aí está realizado um milagre. Milagres têm sido realizados, ocorrido em toda a história da humanidade e a história do próprio universo. A criação do universo é um milagre. A criação do ser humano e todas as coisas são milagres operados por nosso Deus. E na história da humanidade, na história bíblica, a gente encontra 4 períodos onde a ocorrência de milagre foram muito aflorado, ou seja, ocorreram sobremaneira, com fins específicos. Nós podemos citar o período em que Moisés livrou Israel do Egito, o período do ministério do profeta Elias e Eliseu, também o período ministerial de Cristo sobre a terra e, por fim, o período da igreja primitiva, a era apostólica. Todos esses momentos onde os milagres foram sobremaneira, foram muitos, tiveram fins específicos. Primeiramente, no caso de Moisés, nós podemos dizer que Deus realizou muitos e extraordinários milagres através do seu servo Moisés para autenticá-lo, ele, Moisés, como mensageiro de Deus, e autenticar a sua mensagem e revelar que Deus, o único e verdadeiro, era o grande eu sou, do qual é digno de toda a adoração, e não aquela gama, aquela variedade de deuses que eram adorados no Egito e em todo o mundo antigo da época. Então teve um fim específico, a grande realização de muitos milagres na vida e ministério de Moisés. Posteriormente, Israel se apostata da fé e se dobra diante de deuses falsos, principalmente Baal. Eu estou dizendo o período apostatado de Israel, onde Deus levantou o profeta Elias e Eliseu para realizar muitos milagres, e Deus realizou muitos milagres exatamente para mostrar que ele realmente era e é o único e verdadeiro Deus que deve ser adorado tanto em Israel como em toda a igreja, em todo o universo. Então Deus opera muitos milagres através do ministério do profeta Elias e do profeta Eliseu. E claro, depois, no ministério terreno de Jesus Cristo, Jesus realizou diversos milagres. Ele curou
toda e qualquer tipo de enfermidade, expulsou espíritos malignos, ressuscitou mortos, curou leprosos. Ele realizou uma quantidade de milagres extraordinária, de maneira que a sua fama se espalhou por todos os cantos. E quando Jesus realizou esses milagres, tiveram fins específicos, que nós vamos comentar daqui a pouco, mas já posso vos adiantar. Esses milagres dos quais Jesus realizou foi exatamente para autenticá-lo como Messias, como ungido de Deus, como Filho de Deus, e a sua mensagem como verdadeira e autêntica. E depois, posteriormente, no ministério da igreja primitiva, sob a vida e ministério dos apóstolos. Eles tinham uma mensagem, os apóstolos tinham uma mensagem para apresentar ao mundo. A mensagem era Jesus Cristo ressurreto, Salvador do mundo, Filho de Deus. E para dar credibilidade, para autenticar esta mensagem e os homens a tê-la como verdadeira, então Deus realizou muitos milagres através da vida dos apóstolos, com um fim específico. Então vamos analisar especificamente quais foram as finalidades da grande realização de milagres no ministério de Jesus Cristo. Como disse, milagres sempre ocorreram no decorrer da história. Sempre Deus esteve operando milagres. Desde lá da criação de Adão e Eva até o final, a consumação dos séculos, nós vamos algumas pessoas, não vou dizer todos, vão presenciar milagres no decorrer da história. Mas em alguns momentos ocorreram uma quantidade maior de milagres. E nós podemos até afirmar que na grande tribulação haverá uma ocorrência extraordinária de eventos sobrenaturais, também para um fim específico que posteriormente poderemos analisar numa série que poderemos gravar sobre escatologia. Neste momento, então, vamos focar em alguns propósitos, algumas finalidades sobre a ocorrência de milagres no ministério de Jesus Cristo. Quando um humano é o agente que realiza um milagre, o objetivo é a autenticação da pessoa e de sua mensagem, como eu já havia dito. Foi o que aconteceu com Moisés, Elias, Eliseu, Jesus e os apóstolos. No caso específico de Jesus Cristo, foi para autenticar a sua filiação divina, o aspecto dele ser Filho de Deus, estar intimamente ligado com Deus e apresentar exclusivamente uma palavra de Deus. Veja só o que um dos entendidos na lei, na época de Jesus, proferiu, que foi Nicodemos. Nicodemos era um homem versado nas Escrituras. Ele fazia parte do Sinédrio, o corpo governante de Israel na época. Veja só o que ele diz. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, aqui ele expressa muito bem o porquê Jesus Cristo operou tantos sinais quando esteve neste mundo. Para mostrar que, de fato, ele era o Filho de Deus, a sua mensagem era de Deus e era a verdade. Não só Nicodemos versado nas Escrituras e na lei, mas como pessoas mais simples das possíveis. Eles diziam:
Como pode um homem operar tais sinais se Deus não for com ele? Ou então, em outras circunstâncias, será que quando o Messias vier vai operar tantos sinais como este aí está operando? Ou seja, o que é isso? As pessoas vendo, ouvindo e comprovando que, de fato, através daqueles sinais que Jesus Cristo operava, de fato, ele é o Messias, o Filho de Deus, o enviado. Para autenticá-lo como Messias, um outro propósito, o Senhor teu Deus te suscitará. Veja só o que Moisés, o patriarca de toda a fé e religião judaica, tido como fundador do judaísmo, do qual Deus estabeleceu como padrão todos aqueles que quiserem dizer que a sua palavra, a sua vida está de acordo com os padrões de Deus, deve ser ajustado com a lei e as palavras de Moisés. Veja só o que este legislador, esse grande profeta de Deus, disse: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então, para cumprir exatamente o que já estava prescrito nas Escrituras, Jesus Cristo operou muitos sinais entre os homens. E por fim, podemos ressaltar que Jesus Cristo operou milagres também por compaixão, por amor, por misericórdia das pessoas que eram afligido por tantos e tantos problemas. Leiamos uma palavra que está em Lucas capítulo 7, versículo 12 ao 15. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, entregou-se à sua mãe. Ou seja, aqui expressa muito bem também uma das finalidades da qual Jesus operava milagres: por compaixão, por misericórdia, por amor às pessoas. Muito diferente do que nós observamos nos dias atuais. É muito comum nós observarmos operadores de milagres, e aí eu coloco aspas nesses milagres e um ponto de interrogação. Não sabemos de fato se esses milagres são verdadeiramente provenientes de Deus ou do homem ou de qualquer outro agente. Tenho temor em falar sobre esses assuntos, mas o que eu tenho a dizer é que, na maioria das vezes, esses milagres e esses milagreiros que nós observamos nos dias atuais, normalmente eles promovem esses milagres com fins específicos: vaidade, disputas de poderes, disputa de ministérios, disputas de ovelhas, comercializando o evangelho e a palavra de Deus, ou até mesmo por motivos banais. Se você fizer uma busca no YouTube, você vai encontrar líderes religiosos forçando, entre aspas, espíritos malignos para atestar que ele, a sua igreja, o seu ministério e a sua palavra são verdadeiras, e a de outros líderes falsos. Ora, o que é isso? Isso não é uma banalização
Será que Deus está neste negócio? Eu coloco pontos de interrogação com muito temor. E depois a gente observa ainda, numa certa ocasião, eu liguei a televisão num programa religioso e um líder religioso expulsando enfermidades, expulsando espíritos malignos em seu próprio nome. Ele disse: eu, reverendo tal, eu, pastor tal, eu, bispo tal, te repreendo, te expulso. Ora, não é isso que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Mas também não podemos ser céticos e duvidar de que os milagres ainda não ocorrem. Como eu disse, sempre no decorrer da história nós observamos e iremos observar milagres. E nos dias atuais podemos sim crer que os milagres ocorrem, podem e ocorrem. Isso segundo a interpretação da própria palavra de Deus. Há alguns intérpretes que forçam, dizendo que os milagres cessaram. Aí é uma forçada, é uma interpretação forçada das Escrituras. Se nós a interpretarmos livres numa leitura simples e direta, nós não temos como negar que os milagres, os sinais, a operação de milagres ainda permanecem, inclusive no seio da igreja. Leiamos São Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Então, veja só, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Numa leitura, numa interpretação direta, simples, porque o evangelho ele é simples, ele é puro, ele é genuíno, nós não podemos dizer, alegar, forçar uma interpretação que esta palavra é exclusiva para os apóstolos. Claro que os apóstolos estavam representando a igreja naquele momento. Então, Jesus Cristo estava falando para a sua igreja, para os seus representantes aqui nesta terra. E a palavra é bem clara. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Agora, alguém pode dizer: isso aí foi uma palavra destinada aos apóstolos? Então vamos pegar esta palavra dada pelo apóstolo São Paulo à igreja de Corinto. Alguém pode dizer: mas isso foi para a igreja de Corinto. Então nós vamos dizer que as demais recomendações eram só para a igreja de Corinto? Não. Nós cremos que o que está escrito na Bíblia teve um objetivo específico que era para aqueles cristãos no momento atual, mas a palavra de Deus ela extrapola e chega até nós, a igreja nos dias atuais. Leiamos o que está nos dito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus.
Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espírito, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Aqui, o apóstolo São Paulo está falando diretamente, especificamente para a igreja de Corinto, mas será que nós não podemos aplicar esta palavra para toda a igreja do Senhor espalhado por todo o globo terrestre em todas as eras? Sim, podemos. Os milagres, os sinais e maravilhas continuam com a igreja do Senhor na face da terra para fins específicos, não para comércio, não para vaidade humana, não para engrandecer homens e ministérios, mas para fins específicos. Segundo a própria palavra de São Marcos, capítulo 15, o fim específico da operação de milagres, da ocorrência de milagres no seio da igreja, é para confirmar que o Senhor está cooperando conosco. À medida que ocorre um milagre no seio da igreja, este é um sinal tanto para nós cristãos como para os ímpios. Para nós cristãos, é um sinal de que realmente o Senhor está cooperando, cumprindo a sua promessa de estar entre nós e, inclusive, operando milagres, sinais e maravilhas. E para os ímpios, para aqueles que não creem, é para confirmar que realmente a palavra da qual nós cremos e propagamos é uma palavra verdadeira, proveniente do Deus verdadeiro. E segundo a interpretação de 1 Coríntios, capítulo 12, a ocorrência de sinais e maravilhas e milagres no seio da igreja é para um fim proveitoso, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Agora, repito, infelizmente nós temos visto uma distorção tanto da doutrina como da execução desta doutrina para fins que não são, muito menos propagar, confirmar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e para a edificação e fim proveitoso da igreja, mas para comércio, para promover homens, mulheres, ministérios e assim sucessivamente. O que nós precisamos é viver o Evangelho genuíno, verdadeiro, estarmos mergulhados no Santo Espírito de Deus e no momento oportuno para a glória de nosso Deus, Ele poderá usar alguns dos seus vasos, alguns dos seus servos para a realização de algum milagre, algum sinal que venha confirmar a tua palavra, a palavra dele, e venha nos edificar e venha nos trazer consolação e fins proveitosos. Deus que vos abençoe e te espero no próximo capítulo. Amém.